E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje eu queria começar um pouco chateado aí com a notícia que a gente recebeu logo cedo, né? Um incêndio no CT do Flamengo, confirmação de 10 jovens aí, né? Que acabaram morrendo nesse incêndio. E fico com tristeza, cara. Fico com sensação de amargor, né? Cara, pura melancolia mesmo. Porque é garotada, né? Assim, cara, são gente que, cara, tá cheio de sonho, né? A família também, e assim, jovens que estavam no Flamengo. Então, cara, assim, só pelo fato de estar no Flamengo, era um fato que era uma garotada assim de, se não craque, era uma garotada já de muito talento. Então, cara, acho que ficam os nossos sentimentos aí para as famílias, né? E, cara, muita chateação, muita tristeza mesmo, né? Eu, pessoalmente, muito triste mesmo. Isso chama atenção até acho que não só em relação ao Flamengo, mas o Flamengo é um grande clube, né? Talvez o que chama mais atenção é isso, né? Um incêndio dessa magnitude num CT de um grande clube, mas isso chama atenção para outras situações, né? Imagina se o Flamengo tem um CT que acabou correndo esse risco de incêndio, acabou acontecendo esse fato. Você imagina outros clubes com uma estrutura muito mais precária, mais arcaica, né? E não só no futebol, em todos os esportes, né? Então, eu acho que isso chama uma atenção muito forte para essa questão, né? Das condições do CT de treinamento, não só de jovens da base, mas de atletas mesmo. Então, cara, acho que fica aí esse ponto aí para a gente começar a pensar no futuro, né? Não só no futebol, mas em todos os esportes, né? A gente sabe que no Brasil, se falar em atletismo, por exemplo, canoagem, então, né, que a gente teve aí um medalhista olímpico, isso chamou muita atenção, né, as condições extremamente precárias que os outros atletas vivem, né? Então, cara, fica os nossos sentimentos, fica aí um alerta aí para as pessoas responsáveis e vamos seguir aqui um pouco triste, né? Muito triste, aliás, nosso podcast, porque a gente teve algumas rodadas no meio da semana. Peço desculpas aí, estou um pouco rouco, minha voz pode ficar um pouquinho estranha, às vezes pode falhar até, mas já peço desculpas de antemão. Mas vamos seguir, cara, vamos seguir. A gente teve uma rodada importante da pré-Libertadores, né? Começar pelo o time brasileiro que eu acho que teve mais sucesso, aí, mais êxito, que foi o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro saiu na frente por duas vezes e o Danúbio conseguiu empatar. Então, assim, cara, foi um resultado muito bom para o Atlético. Poderia ter sido melhor, claro, mas foi um resultado muito bom. Um empate de 2-2 fora de casa. Assim, se o Atlético empatar em 2-2 aqui, o que eu acho muito provável, vai para uma disputa de pênaltis. Então, assim, foi um resultado muito bom. Então, claro, poderia ter sido melhor, poderia ter saído com a vitória, mas era um jogo fora de casa. O Atlético fez o gol fora de casa, que pesa muito. Então, assim, tá de parabéns, cara. Uma grande atuação do Ricardo Oliveira. Eu venho aqui já desde que começou aí o estadual, né, de Minas. Eu venho comentando aqui que o Ricardo Oliveira, cara, impressionante, né? Não digo a fase, mas cara, como o cara tá em forma, né? Um cara com a idade que tem e se mantém jogando num nível, cara, assim, para centroavante, ele tá acima da média ainda. Se a gente comparar com outros bons centroavantes que a gente tem aqui no Brasil, cara, ele se inclui entre os melhores. Então, que fase que ele vive e vem para fazer um jogo aqui em Minas assim, com uma ampla vantagem, né, com muita tranquilidade. Então, um jogo no Independência ainda, estádio que o Atlético sempre vive um bom momento ali.
Então, cara, tem tudo para se classificar tranquilo o Atlético. Claro que é, é, não dá só para contar com isso, né? Tem que ter uma certa atenção. A gente viu o Grêmio ano passado, né, acabando sendo eliminado e eu, cara, eu fui um dos caras que já dei o Grêmio na final. Só que, né, não existe jogo ganho, né? Essa é aqui a grande verdade. Então, o Atlético Mineiro vem com um pouco mais de tranquilidade, mas tem que ter a responsabilidade de fazer um jogo consciente. Não adianta vir aqui fazer o jogo no Brasil achando que já está ganho, achando que a torcida vai pesar, que o adversário vai sentir a pressão. Isso é jogo de Libertadores, cara. Então, é, acabei de falar, o exemplo mais recente que a gente teve foi o Grêmio. Assim, eu, eu, eu na minha opinião, assim, cara, e não só na minha opinião, muita gente já deu o Grêmio, cara, com possível campeão da Libertadores até, né? Pelas partidas que vinham fazendo e naquela partida simplesmente esqueceu de jogar em certo momento do jogo e o River conseguiu a classificação. Então, é, tem que vir para cá, lógico que dá para fazer um jogo mais tranquilo, não tem tanta pressão como vai ter o São Paulo, né? A gente já vai comentar de São Paulo, mas tem que fazer um jogo consciente, tem que ser inteligente, não pode dar chance para o azar como fez, acabou fazendo o Grêmio no ano passado, né? Então tá de parabéns o Atlético, Ricardo Oliveira também fez um partidaço e vamos ao São Paulo agora. São Paulo que tinha um jogo cara, é um jogo de extremos, né? O São Paulo tinha, porque não vive uma boa fase, o time do São Paulo. Depois da derrota para o Santos, o time começou a sofrer muita pressão da torcida. é, Todos os comentaristas, os críticos até, e até eu mesmo, né? Não digo nem defender o trabalho do Jardim, mas dá tempo para o Jardim trabalhar. O problema é que os resultados não estão acontecendo, os resultados desejados não estão acontecendo. O São Paulo entrou já com o Hernanes, né, o que eu achei um erro, na minha opinião. Lógico que o Hernanes teria que entrar, porque é um cara que desequilibra o meio-campo, mas eu acho que o Hernanes era mais para um jogo de segundo tempo, na minha opinião, porque, cara, ele claramente está fora de forma. Ele, lógico, fez uma boa partida. O primeiro tempo do São Paulo foi muito bom, né, para um time que está indo fazer um jogo fora de casa, foi um primeiro tempo muito bom. São Paulo segurou o jogo, não correu riscos, não sofreu, né? Eu acho que foi até um pouco mais time que o Tadieres e, cara, fez um primeiro tempo muito seguro, né? O segundo tempo foi um jogo para se esquecer, porque o São Paulo inexistiu no segundo tempo. Teve uma só grande chance com o Pablo, que a bola passou, cara, raspando na trave, mas fora isso, cara, não dá, não tem o que tirar de bom no São Paulo no segundo tempo, né? As substituições de Jardine não deram certo, minha opinião, foram substituições muito controversas, né? Eu particularmente eu não faria algumas das alterações que ele fez, mas enfim, ele é o técnico de São Paulo, ele conhece o elenco, ele conhece o dia a dia. Às vezes um jogador não estava bem, o outro também não, e acabou optando pelas trocas que fez. Mas fato é que não funcionou e a pressão em cima dele aumentou ainda mais. E eu achei que ele ia ser demitido ainda na madrugada daquele dia, né, do jogo. Isso não aconteceu, uma certa surpresa da minha parte, mas eu acho que o Jardim vai cair cedo, cedo ou tarde. Eu acho que vai durar no máximo até esse jogo da volta, né? Se o São Paulo for desclassificado, ele vai ser demitido e eu acho que aí é uma situação irreversível, né? Se classificar, ele não ganha moral de forma alguma, até pela situação que a gente já está vendo. Ele conseguindo a classificação do São Paulo para a próxima etapa, para a próxima fase, o Jardine não está segurado no cargo, né? Que fique bem claro. Ele ainda vai ser um técnico, até por ser novato, que vai estar com o trabalho sempre em xeque, né? Então, por mais que ele consiga aí superar o Tadieres, que já é uma barreira enorme, né? Tudo bem, o São Paulo no papel é muito mais time, né, que Tadieres, isso é fato, né? O primeiro tempo que a gente viu lá na Argentina foi um time muito que jogou, que assim, a superioridade do São Paulo era visível,
né? Então, esses dois gols foram até meio inexplicáveis, foi um apagão do time, né? Dois gols de fora da área. Se você pegar para ver os lances, cara, assim, um apagão literalmente da defesa. O Hudson foi até expulso, então assim, é um time que sofreu um apagão, simplesmente se perdeu em campo sozinho. E minha opinião pessoal, tá? O São Paulo foi para esse jogo e foi com um monte de diretor do São Paulo para esse jogo lá na Argentina, o que aumentou a pressão ainda mais. Isso não foi benéfico, na minha opinião. Os jogadores já foram pressionados, com esse monte de dirigente ali. E, cara, do primeiro para o segundo tempo, pela queda de rendimento que eu vi, eu acho que rolou um puxão de orelha, né? Alguém deve ter ido lá ou ligou lá no vestiário, cobrando, pedindo mais, e isso, obviamente, a sensação que eu tive, tá? Eu não sei se isso que aconteceu, não vi nada a respeito disso. A sensação que eu tive é que rolou um puxão de orelha e isso gerou um mal-estar, cara, assim, porque a queda de rendimento foi brutal, simplesmente foi brutal. Ah, mas o Hernanes cansou, cara, o Hernanes já estava cansado no primeiro tempo, então não foi isso que justifica essa falta de rendimento. Eu acho que é, é, houve uma cobrança por parte da diretoria naquele momento e os jogadores sentiram aquela cobrança e sofreu um apagão, cara. Então, eu acho que isso foi muito ruim para o São Paulo. Além de tudo, ainda teve um cara expulso. Depois da expulsão do Hudson, o Tadieres ainda fez o segundo gol e um segundo gol que foi assim para matar, assim, matar mesmo o que o Jardine vinha fazendo, porque ele tirou o Hernandes e pôs um volante, né, para dar uma sustentação defensiva maior para o São Paulo, para tentar segurar só o 1-0. E mesmo com essa troca aumentando, né, o peso defensivo, o São Paulo acabou tomando o segundo gol, numa falha da defesa bizonha, assim, para um time como o São Paulo, realmente bizonha. Então, cara, um resultado extremamente negativo, de 2-0, tendo que reverter esse placar. Eu acho que o discurso do Hernandes depois do jogo foi muito consciente, né? O repórter falou para ele, pô, agora fica difícil, ter que fazer dois gols. Aí o Hernandes, cara, extremamente pé no chão, falou, cara, não, a gente não tem que fazer dois gols, a gente tem que fazer um, depois o outro. Então é isso que o São Paulo tem que ter em mente. Se pensar, temos que fazer dois gols, cara, isso aí já te derruba, porque, cara, você tem que fazer muito gol num time cascudo, num time que vai vir para fazer cera. Então, tem que manter o pé no chão. Estamos eliminados mesmo. Vamos jogar consciente, estamos em casa, vamos fazer nosso primeiro golzinho e aí a gente pode sonhar, né? Fazer o primeiro gol e aí a gente começa a sonhar com, porque aí fazendo o primeiro gol vai faltar só mais um para levar a disputa para os pênaltis. Então, tem que ter pé no chão. O Hernandes foi muito pé no chão. É, por isso que é um cara aí extremamente referência nesse time de São Paulo, né? Um cara muito cabeça e, e vai ter que contar com o apoio da torcida, né? Infelizmente, eu já vi torcedor falando que o ingresso está muito caro. Eu pessoalmente não vi o preço do ingresso, mas Libertadores é isso, cara. São ingressos extremamente caros, né? Tudo bem que para a situação que o São Paulo está agora, ingresso caro não vai ajudar, só vai piorar a situação do time, né? Mas, enfim, aumenta a cobrança ainda mais da torcida, não só em relação ao que o time vem rendendo, mas também ao preço dos ingressos. Então, isso é outra história, mas fato é que eu acabei me surpreendendo um pouco, porque eu achei que o Jardim já fosse ser demitido, e consequentemente o São Paulo já assumiria essa já assumiria que o time já está fora da Libertadores, mas não, deram mais um tempo de trabalho. Desculpa aí, pessoal. Deram mais um tempo de trabalho, mas é o que falei. Eu acho que o tempo do Jardim à frente do São Paulo vai durar até esse segundo jogo. É, 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 Se passar, continua. Se não passar, vai cair. E isso é ruim, cara. Isso é ruim porque o São Paulo vem trocando times, vem trocando técnicos como se fosse, cara, como se fosse aqueles cone de treinamento que você põe no campo, tira, troca de lugar. É óbvio que o problema do São Paulo não é esse, né? Desculpa aí de novo, gente. É, Pô, se a gente pegar nos últimos, o histórico mais recente, teve o Rogério Ceni,
teve Dorival Júnior, teve Aguirre, agora Jardine. Então, assim, cara, não adianta o São Paulo ficar trocando de técnico, ficar mudando filosofia de trabalho o tempo todo. O problema do São Paulo claramente não é com a comissão técnica, não é com o elenco, que tem grandes nomes. O problema do São Paulo está nos bastidores, cara. Então, é, 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 São Paulo vai ter que encontrar uma forma de equilibrar esses ânimos, né, do que acontece nos bastidores, da questão da diretoria com, com extracampo, com intracampo. Então, se não conseguir conciliar, como não vem conseguindo fazer, o São Paulo infelizmente vai ficar nessa sina, né? A gente tem dinheiro, a gente investe, troca técnico, até a hora que vai na tentativa e erro, até a hora que conseguir encontrar um técnico que vai fazer esse time render pelo menos o mínimo, né, para agradar a torcida, né? Então é muito complicado isso, né? A demissão do Aguirre, por exemplo, foi uma situação, cara, extremamente chata, né? O São Paulo claramente foi de acordo com o que a torcida pediu, né? A torcida pediu a saída, a diretoria se mobilizou para isso, atendeu o pedido da torcida, e isso é ruim, cara, porque assim, se você for atender a torcida, né, para tudo que você vai fazer, você a torcida é passional, cara. Eles não pensam. A torcida pensa no agora. O time não tá jogando bem agora, manda embora o técnico. Então a torcida é passional. Só que você, como gestor, você tem que ter em mente que é um planejamento. Você tem que se planejar, para que daqui a algumas rodadas, se não algumas rodadas, daqui a uma temporada, o seu time esteja em extremamente alto nível. Esse ano era um ano extremamente promissor para o São Paulo. Eu via o São Paulo como um dos fortes candidatos a brigar por todas as competições. Pela temporada que fez ano passado, né, chegando a ser líder, acabou ficando fora da fase de grupos da Libertadores, mas se classificou para pré-Libertadores, teve uma queda de rendimento importante, né, muito ruim, mas fez uma boa temporada ano passado, reforçou o seu elenco com muita qualidade cara, e continua sem render aquilo que se espera. Então, não adianta ficar apostando, fazendo apostas, trocando de técnico, porque assim, apostou num técnico novato, que era o Rogério Ceni. Depois contratou um técnico mais experiente, que era o Dorival. Não deu certo. Aí aposta no outro técnico experiente, estrangeiro, Diego Aguirre. Também não deu certo. Aí volta para um técnico novato. Então, assim, não adianta o São Paulo ficar fazendo essa troca achando que vai dar certo, na tentativa e erro, né? A vinda do Jardine era algo que o São Paulo está querendo revelar um novo é, Fábio Carille. Então, assim, o Fábio Carille foi um ponto fora da curva, né? Não adianta, se a gente pegar, por exemplo, o, o, o Flamengo, que teve o Barbieri, não deu certo, cara. Se deu certo no começo, mas não seguiu, né? O Palmeiras com o, o Valentim também, o Valentim nem chegou a ser efetivado. Então, assim, os técnicos novatos, a maioria deles precisam de um tempo de trabalho. E se você não der, se você não tiver paciência, cara, não vai dar certo, né? De novo, o Fábio Carille foi um ponto totalmente fora da curva. Ele já deu certo na primeira temporada. Então, não adianta, assim, ou você dá tempo para o cara trabalhar, ou você vai ficar na tentativa e erro, ou você vai ter que fazer uma aposta que o Santos, por exemplo, conseguiu fazer, né? Que tem problema nos bastidores, tem problemas extracampos gravíssimos, mas conseguiu encontrar um excelente técnico e pronto. A torcida está de paz com o time, mas o Santos, por exemplo, é um time que, apesar de ter um bom técnico, é um time que eu pessoalmente eu não vejo com grandes perspectivas para esse ano. Vai fazer uma temporada regular muito boa, mas justamente por não ter elenco para rodar, é um time que vai sofrer. Talvez consiga ir longe em uma competição de mata-mata, né? Que é o São Paulo ele vai priorizar um time titular, o time que rende mais para uma competição de mata-mata, seja Copa do Brasil, seja Sul-Americana, e o Brasileirão vai ficar de lado. Esse é o grande perigo, né? Porque é, é, o Santos só tem um time titular, vai jogar, até saindo um pouco do São Paulo, mas
vai jogar aí, vai priorizar uma competição de mata-mata e o Brasileirão vai ficar, cara. Então, é um time que sofre muito, mas conseguiu encontrar um bom técnico. O São Paulo parece que tá nessa também. Assim, temos nossos problemas extra-campos, mas nós vamos ficar apostando, nós vamos ficar na tentativa e erro até encontrar um técnico bom que consiga agradar a torcida e, cara, e pra gente ficar sossegado. E não é esse o caminho, né? É necessário um planejamento. Então, tudo bem que no Brasil falar em planejamento cara, é falar em sonho, né? É pura utopia, mas enfim, é, é lamentável, assim, é muito triste, né? Tudo bem, o Jardine, os números do Jardine não favorecem, né? O início de campanha do São Paulo é muito ruim, é muito negativo. Talvez o Jardine não seja um técnico para o São Paulo nesse momento, mas, cara, ou você dá tempo pro cara trabalhar e amadurecer, ou, ou ter que mandar o cara embora agora, porque tem uma temporada para começar. A temporada já começou, né? Tem uma temporada toda para acontecer. E se o grande sonho era Libertadores, já tinha que ter apostado num técnico mais cascudo, não num novato. Então, assim, mas fez um grande trabalho na base, mas a base é diferente do profissional, né? Assim, pô, é muita ingenuidade, né? E o Corinthians teve um caso recente, né? Do Osmar Loss, né? Um cara que pô, foi muito bom na base do Corinthians, quando foi profissional não rendeu da mesma forma. Pô, é o que eu tô falando, o São Paulo vem tendo vários exemplos de outros times e do próprio São Paulo também, que o Rogério Ceni era novato, né? É, é, e continua sonhando com uma coisa que pode acontecer, cara. Assim, cara, você tem exemplos recentes de coisas que deram certas e coisas que não deram certo. Você quer fazer uma aposta no escuro, um tiro no escuro para tomara que dê certo. Não é assim, cara. Não é esse o caminho. Então, de novo, a base não é igual ao profissional. A pressão que existe na base não é igual ao profissional, né? O dinheiro, toda a questão de imagem que gira em torno do profissional é muito distante, né, da base. Então, assim, não adianta você pegar um ultra campeão na base, levar para o profissional e achar que vai dar mesmo, né? Ali na base você lidar com jovens e no profissional são adultos, né? São pessoas que têm sua família, seu salário para ganhar, uma família para cuidar. Os egos são um pouco maiores, a cobrança da torcida é maior, a expectativa da diretoria é muito maior. Então, assim, na base, tudo bem. Na base é tudo promessa mesmo. O técnico é promessa, os jogadores são promessas, o que vier é lucro. Agora no profissional não, cara, é um investimento muito alto e você precisa dar resultado. Então, eu, claro, eu sou a favor de um planejamento. Eu acho que se o São Paulo acredita no Jardine, acha que ele tem um perfil, cara, tem que, infelizmente, cara, é uma temporada que a gente vai sofrer, mas a gente está criando, a gente está apostando no surgimento de um grande técnico, né? Identificado com o São Paulo, um técnico que conhece a estrutura, que conhece os jogadores e que daqui a 1, 2, 3 meses vai estar rendendo acima da média. Então, ou você aposta de verdade e acredita no trabalho, cara, ou já tem que mandar o cara embora agora e começar um segundo planejamento, porque senão, cara, vai ficar tarde e vai de novo, vai ficar tarde e aí vai ser muito tarde para correr atrás de alguma coisa, né? Para esse ano que eu, pelo menos, se eu tive muita expectativa, você imagina o torcedor são paulino, a expectativa que eles tinham em relação a esse ano e já fica essa decepção, né? Que, que a gente já está vendo, né, nesse início de temporada. Então, isso é muito ruim. Espero se fosse mexer, que se mexa logo, em relação a favor de Jardine ou contra ele. Não, cara, bom, nós vamos apostar no técnico mais experiente e tal. Infelizmente para o São Paulo, eu não, eu não sei que técnico estaria disponível no momento, se fosse um técnico mais experiente, né, em termos de Brasil. Teria que buscar um cara de fora. Então, assim, a procura por um técnico para o São Paulo agora é muito complicada, cara. Porque assim, mas tem o Cuca, mas o Cuca teve aquele problema
né? Ia ficar afastado por um tempo, que ia fazer a cirurgia, tava com problema cardíaco, enfim. O Cuca não está disponível. Talvez o técnico mais experiente que esteja disponível é o Luxemburgo, mas o Luxemburgo perdeu a credibilidade no futebol brasileiro de uma forma assombrosa. Então, é, é, São Paulo contratar o Luxemburgo é uma aposta também, de certa forma, né? Então, tem uma decisão difícil para se tomar, mas tem que ser tomado o quanto antes. Senão, cara, a situação vai ficar ainda pior e, e tudo que vier a partir, né, de agora é puramente uma aposta, né? Então, se for apostar, tem que apostar agora, tá no começo de temporada, ou aposta ou vai para um seguro, né? Se for para o caso mais seguro, vai ter que desembolsar uma grana, né? Porque vai ter que contratar um técnico mais experiente, o salário é mais alto e ainda provavelmente um cara de fora do Brasil. Então, isso elevaria ainda mais, né, esse investimento do que o São Paulo teria que fazer num novo técnico. Então, vamos acompanhar os próximos passos, né? Eu pessoalmente é, é, prefiro que o São Paulo acredite num trabalho, né, num planejamento. Então, que mantenha o Jardine. Claro que o rendimento vai ser muito ruim no comecinho, mas é o preço que vai ter que pagar, infelizmente. Justamente por ter feito essa aposta, né? É um técnico novato, e tal. Cara, isso já tinha que estar na cabeça da diretoria desde o começo, desde que ele foi efetivado. Mas enfim, é, espero que tenha respaldo para continuar no cargo, né, porque os problemas do São Paulo não são só intracampo, tem muitos problemas extracampos e isso fica visível a cada temporada que passa, né, que o problema do São Paulo não é jogador, não é dinheiro para investir, não é técnico, porque teve bons técnicos, o problema do São Paulo é extracampo. Então, se esses problemas estão influenciando no intracampo, cara, eles vão ter que encontrar um ponto de equilíbrio em algum momento, porque senão, cara, vai ficar nessa gangorra. Faz uma temporada boa, uma ruim e a torcida frustrada, né? Porque o time não consegue entregar aquilo que o torcedor espera, aquilo que o torcedor paga para ver no estádio. Então, vou acompanhar os próximos passos do São Paulo. Falar de Copa do Brasil agora, né? Que o Santos goleou, né? O Santos 7-1, cara, assim, placar extremamente positivo para o Santos que vinha de uma derrota de 5-1 do Ituano no Campeonato Paulista, foi fazer esse jogo contra o Altos e saiu perdendo até, saiu perdendo de 1-0 e aí talvez, cara, tenha vindo aquele turbilhões de emoções, mas o Santos soube segurar os ânimos, virou a partida, empatou a partida com acho que 5 minutos depois, e aí virou, e aí terminou o primeiro tempo com 5-1, fez mais dois, matou o jogo, assim, cara. Eu acho que essa vai ser, e eu já dei uma prévia já agora, do que vai ser a temporada do Santos esse ano. Tinha um time que anunciou a contratação do Cuevas, aquele que era do São Paulo, um investimento altíssimo, eu acho que um investimento muito alto, né, para um jogador bem, o Cuevas é muito bom, mas eu não acho que era o caminho. Eu acho que o Santos podia ter investido em outros bons jogadores para conseguir montar um elenco, para reforçar o seu elenco de uma forma geral. Porque não adianta você ter um super time titular e não ter peças para fazer um rodízio, né? E isso a gente viu do jogo do Ituano. Tomou 5-1. Então essa, infelizmente, a perspectiva que eu tenho é muito negativa, né, em relação a isso. Claro que vai ser muito legal, né, os jogos que o Santos jogar com um titular, time titular, vai ser só jogaço, o Santos vai golear, que é o estilo de São Paulo, um estilo que eu comentei no podcast anterior, é muita correria, é muita entrega, é um jogo muito físico, mas, cara, infelizmente vai sofrer, né, se o São Paulo ele não conseguir montar um time reserva, né? Ou fazer esses jogadores reservas renderem, pelo menos um pouco parecido, né? Render igual vai ser difícil, mas um pouco parecido com o time titular, esse vai ser o Santos desse ano. Um time que vai fazer um grande jogo numa rodada de final de semana e numa rodada de meio de semana vai jogar mal. Vai golear no final de semana, no meio da semana vai perder. Então, infelizmente,
até agora, essa é a perspectiva que eu tenho, né? E isso é muito negativo, lógico que eu acho que o torcedor santista está satisfeito, né? Um grande técnico, quando o Júlio Santos joga bem demais, mas até quando, né? Quando começar eu falei, quando começar os outros torneios, né? Quando começar a jogar mais de um torneio, sei lá, o Santos vai focar na Copa do Brasil ou na Sul-Americana. Aí tudo bem, pode até ser campeão, né, da Copa do Brasil, campeão da Sul-Americana, mas vai cair, vai em queda livre no Campeonato Brasileiro, a torcida vai pegar no pé, né, porque para não correr risco de rebaixamento, e em um determinado ponto o Santos vai ter que escolher, cara, ou a gente pega esse time titular, põe no Brasileirão para ganhar alguns pontos, mas se fizer isso vai sacrificar a competição de mata-mata. Então, assim, o Santos vai ter essa dificuldade de gerenciar esse elenco, infelizmente, e até pelas contratações que vem fazendo, fica mais claro ainda que o Santos está montando um time titular muito bom. Eu tenho certeza que o Cuevas, nesse time do São Paulo, ele vai jogar um absurdo, mas vai jogar um absurdo no time principal. Agora, assim, quando tiver que. Cara, aí você faz um time que vai ter um super meio-campo com Cuevas e com Soteldo, cara, vai meter gol pra caramba. Aí vem pro Brasileirão, tem que substituir os dois, porque os dois estão cansados, tem que pôr jogadores, tem que fazer um rodízio de jogadores, e aí o Santos vai render nem metade daquilo que rende o time titular. Então, essa é uma preocupação muito grande, né, e espero que, se não conseguir, né, contratar alguns reforços, que eu acho que o dinheiro gasto investido no Cuevas poderia ter sido investido em dois, três jogadores bons, mas que garantiriam o Santos aí uma qualidade no rodízio de jogadores, mas enfim, pedido do Sampaoli, então vai ter essa dificuldade. Se não conseguir encontrar, que seja jogadores da base, ou não conseguir, não tiver condições de contratar outros jogadores bons e baratos, o Santos vai ter muito problema ao longo da temporada, porque o desgaste é muito grande. O São Paulo ele não está acostumado com isso, né? Pô, o cara jogou na seleção chilena, o cara jogou no Sevilha, na seleção argentina. Então, se você pegar por jogou na Universidade de Chile também. Então, se você pegar todos os times que o São Paulo ele passou, é, ele não teve um problema de viagens e distâncias como ele vai ter no Brasil. Assim, ele teve a primeira amostra na Copa do Brasil. Né? Eu acho que esse foi o primeiro contato que ele teve com, cara, que viagem longa, que viagem cansativa. é, Ele vai ter esse problema. E eu acho que esse é o primeiro contato que ele está tendo, de fato, com isso. E justamente esse contato inicial, ele vai ter que ter isso na cabeça dele. Porque se ele achar que vai ser fácil, que nem ele fez no Sevilha, pô, a Espanha, o país Espanha é do tamanho do estado de São Paulo. Então, assim, as viagens são mais curtas, é muito menos cansativo. Ah, tem que fazer um jogo de competição internacional também. A viagem também é bem curta, não é longa. Então, era tudo mais fácil. Mesmo no Chile mesmo, se pegar o Chile, é, as viagens são mais tranquilas. Mas você pegar o Brasil, que tem que fazer a competição internacional, que é a Sul-Americana, e tem que fazer a competição nacional, que é a Copa do Brasil, cara, as distâncias são longas, é muito cansativo, é muito tempo de viagem. Eu acho que o São Paulo ainda ele não está pensando nisso, cara. E ele tem que começar a pensar nisso. É o que eu falei, ele teve o primeiro contato agora na Copa do Brasil e espero que ele comece a se mexer. Porque se ele não fizer isso, a temporada do Santos vai ser essa, vai ser uma temporada de altos e baixos. Ganha um jogo, perde o outro, ganha um, perde o outro. E aí, cara, uma hora a torcida vai se irritar, vai perder a paciência, porque, infelizmente, não adianta acontecer o que aconteceu com o Palmeiras, por exemplo, em 2008, 2009, ganhar uma Copa do Brasil e ser rebaixado, não adianta, cara, assim, a torcida fica feliz e logo depois tem uma decepção grandíssima, extremamente absurda, então não adianta, tem que ter a cabeça nos duas competições. Infelizmente não dá para olhar para tudo, mas vai ter que
buscar um título numa competição de mata-mata, por exemplo, né, e pelo menos manter uma campanha regular na competição nacional para que não passe um momento de crise, né, no Brasileirão. Então essa é uma preocupação muito grande que vai ter que ter, vai ser difícil, cara. A princípio, não vejo o Santos como um time alternativo muito bom, né? E isso ficou evidente no jogo do Ituano, isso a gente já viu, né? Não é uma teoria da conspiração, não. Isso a gente viu acontecendo, então uma preocupação muito grande. Falar do Vasco, né? O Vasco, cara, sofreu o Vasco, hein? Saiu vencendo. é, eu achei, acho que todo mundo achou que ia ser um jogo tranquilo por Vasco, né? Pô, que saiu ganhando de 1-0, Juazeirense, então, cara, tem tudo para golear. Não foi isso que aconteceu, né? Teve problema ali de queda de energia, o jogo parou e quando voltou o Juazeirense virou o jogo, o Vasco foi empatar no finalzinho com um pênalti chorado na Bacia das Almas e conseguiu sua classificação sofrida, né? Sofreu muito, né? Assim como o Corinthians, já vou falar do Corinthians. Então, sofreu demais, cara. Claro, teve que e assim, aquele duelo de emoções, né? O Vasco está muito bem, né, no Campeonato Carioca, vem para a Copa do Brasil, sai fazendo gol, sai fazendo 1-0, pô, vai ser um jogo tranquilo, e aí já vive nesse turbilhão de emoções logo no comecinho da Copa do Brasil. Então, é, se foi pênalti ou não, cara, é discutível. Na minha opinião pessoal, não foi pênalti, mas enfim, assim, é aquela carga, aquele contato que alguns consideram natural, alguns consideram que não foi. Cara, eu tenho sentimentos múltiplos em relação a isso, né? Para mim foi, de certo aspecto, se vê de certos pontos foi, vendo por outros ângulos, obviamente que o jogador dá uma valorizada, né? Sempre tem que valorizar um pouco, mas enfim, fato é que foi um pênalti, não condeno a arbitragem, foi um pênalti muito difícil mesmo com o árbitro de vídeo. Ia ser um lance é, puramente interpretativo da arbitragem, tá? Muito difícil. Enfim, o Vasco conseguiu empatar e conseguiu essa classificação. É importante pro Vasco, né? Se não, já pensou, cara? Viveria aí um, um mix de emoções, né? Com a torcida também. Muito bem no Campeonato Carioca, a torcida apoiando, feliz, mas já eliminado da Copa do Brasil, viria a cobrança, então é, felizmente para o Vasco deu tudo certo na Copa do Brasil, sofrido, mas deu certo, passou. É, de parabéns aí o time do Vasco, já viu comentando o trabalho do Valentim, um trabalho muito bom no Vasco, né? Então segue adiante e o Corinthians também, cara. O Corinthians sofreu muito, né? Saiu atrás, empatou com o Gustavo, um gol até uma falha do goleiro, né? O goleirão seguro defendeu a bola, ele ficou segurando, ela ficou na frente dele, ele soltou, né? A bola ficou na frente dele, o Gustavo ligeiro veio e chutou. Cara, inocência do goleiro, né? Então, o Corinthians empatou, o Ferroviário foi lá, fez mais um, o Corinthians empatou de um golaço do Gustavo. E que momento que vive esse Gustavo, cara. É impressionante a fase que ele vive. A primeira passagem no Corinthians ele não foi muito bem. Ele conseguiu aprender muito, acho que no Fortaleza. Eu acho não. Ele conseguiu aprender muito no Fortaleza com o Rogério Ceni e volta para o Corinthians extremamente mais maduro, né? Cabeça firme e vem metendo gol, cara, fazendo os gols que o Corinthians precisa. Eu achei que o Corinthians, depois do clássico com o Palmeiras, iria, cara, voltar a milhão, mas aparentemente não. O time do Corinthians ainda segue um pouco limitado, né? Ainda tem muita coisa para melhorar, mas fato é que encontrou o seu centroavante, né? Esse centroavante não é o Wagner Love, lógico que o Wagner Love vem para acrescentar, teve uma boa chance até no jogo, ele vem para acrescentar muito nesse ataque do Corinthians e vai ser um cara que vai desafogar um pouco o Gustavo, né? Que vai tirar um pouco a marcação do Gustavo, então vai ter um papel importante nesse time do Corinthians, mas cara, artilheiro mesmo vai ser o Gustavo, já tá mostrando isso, é um cara que tem faro de gol mesmo, é o segundo gol do Corinthians, cara, ele girou e bateu de primeira, cara, assim, foi bem isso, ele pegou de primeira na corrida
e meteu um golaço mesmo, um gol que o Corinthians precisava para se classificar. E, cara, eu acho que a gente pode esperar grandes coisas, a torcida corintiana pode esperar grandes coisas do Gustavo. É, um grande problema do Corinthians, e é um problema que eu venho queimando a minha língua, que eu disse que, cara, Fábio Carelli vai arrumar a defesa primeiro do Corinthians, o Corinthians vai deixar de tomar gol, e aí sim o ataque vai começar a subir de produção. A gente vem vindo o contrário, né? Até por ter um grande centroavante, o Corinthians vem fazendo gols, mas vem tomando muitos gols também. Assim, é impressionante como vem falhando a defesa do Corinthians, né? E isso vem me surpreendendo de forma negativa, né? Porque o Fábio Carille, cara, pela primeira passagem que teve no Corinthians, a percepção que ele deixou é que era um cara é, extremamente defensivo, assim, um cara que prioriza a marcação, a defesa, cara, vamos garantir empate, que pelo menos é um ponto, e depois a gente começa a melhorar o meio campo para frente, mas não, o trabalho parece que vem acontecendo de forma inversa, né? Do meio campo para frente não é excelente, mas é bom, e do meio campo para trás é muito regular ainda, é muito irregular até, para ser sincero. Então, é, tem coisa para melhorar muito aí no Corinthians, trouxe muitos jogadores, muitos mesmo. Então, assim, quando se traz muitos jogadores, tem aquele tempo de ganhar entrosamento, né, do elenco. Ainda alguns jogadores ainda não estão fisicamente 100%, então assim, tem um pouco a melhorar, mas nesse ponto, né, que o Corinthians chegou já com os jogos que já teve, eu achei que o Corinthians seria referência pelo menos do meio campo para trás, e ainda a gente não vê isso. Claro, mas não tomou gol contra o Palmeiras. Cara, mas ali é clássico, é outro esquema, a defesa, cara, assim, aí não pesa a questão tática, pesa a rivalidade, pesa a vontade, a entrega, o coração. E aí, cara, o cara se joga na frente da bola, o cara tá com a perna estourada, mas corre do mesmo jeito. Então é outro clima. É um jogo normal com um time que não é rival, que a gente vê as limitações do time. Então, é, ainda segue evidente um problema, né, da defesa do Corinthians. Ainda tem que arrumar. Acho que o Fábio Carille não encontrou a dupla de zaga ideal. Precisa de um lateral esquerdo ainda, né? Tem a questão do Arana que ainda segue indefinida. O Corinthians tem grana para comprar, mas o Sevilla, é, obviamente, quer ganhar muito mais, quer tentar uma transação com outro clube europeu para ganhar mais na transação. O Corinthians está pagando um valor bom, aceitável, mas o Sevilla muito provavelmente vai esperar até o final da janela ou nem vai vender, vai apostar em uma valorização do jogador, que é uma promessa, obviamente, mas não vem sendo aproveitado. Então, ainda precisa de um bom lateral esquerdo do Corinthians. O problema é que não tem, né? O lateral esquerdo no Brasil, cara, assim, é complicado, né? Não tem um cara referência, assim, um cara que é uma unanimidade, né? Por exemplo, pegar assim, o Palmeiras, que é o atual campeão, tem dois bons laterais esquerdos, né? O Diogo Barbosa e o Vitor Luiz, né? Mas não são caras que são referências na posição, não são caras que, cara, nossa, que baita lateral esquerdo. São bons, mas o Egídio no Cruzeiro, por exemplo, vem fazendo um bom trabalho, mas também, cara, não é um cara referência, não viveu um bom momento no Palmeiras, por exemplo, no último ano no Palmeiras. Então, é, cara, assim, é difícil, vai ser difícil pro Corinthians, vai ter que conseguir improvisar um jogador para fazer o mínimo na posição, ou tentar buscar alguém da base, enfim, vai ter um trabalho ainda o Corinthians para acertar o seu setor defensivo, né? Mas segue vivo na Copa do Brasil. é, Gustavo brilhando, cara, impressionante de novo, repito, a fase do Gustavo, né? E para fechar a Sul-Americana, o Bahia ontem perdeu do Liverpool do Uruguai 1-0 só, e o Botafogo ganhou, né? O Botafogo ganhou do Defensa e Justiça, né? Vamos tentar acompanhar um pouquinho mais esse ano a Sul-Americana. Ano passado a gente aqui no canal não conseguiu acompanhar tanto, né? São muitos jogos, mas vamos tentar esse ano, vamos tentar acompanhar um pouquinho mais para entregar um pouquinho mais de informação para vocês. É isso aí, gente. Esse foi o podcast de hoje.
Valeu, fica aí, né? Vamos continuar acompanhando um pouco do que aconteceu aí no CT do Flamengo, as investigações, o que levou a esse incêndio, né? Fica aí os nossos, mais uma vez, nossos sentimentos aí para todo mundo envolvido, para as famílias, até para todo mundo do Flamengo aí que, cara, vinha fazendo, Flamengo, óbvio, de um modo geral, em gestão vem fazendo um ótimo trabalho. Isso é um baque, né? Isso é muito negativo. Então fica aí os nossos sentimentos. Valeu, gente. Obrigado e até a próxima.